E aí, moçada, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui estudando as grandes civilizações antigas. Inicialmente, nós já falamos sobre a Mesopotâmia e hoje nós vamos falar sobre a civilização egípcia. Essa civilização egípcia que tem grandes contribuições também para a nossa humanidade. E aí, o nosso Heródoto de Alicarnasse, né, o nosso grande pai da história, ele fez uma citação quando em visita ao Egito e ele disse o seguinte: Egito, a dádiva do rio Nilo. Veja só, galera, a ideia aí pode até passar a ideia de que o Egito foi o que foi exatamente por conta do Nilo. Claro, o Nilo colaborou bastante para o desenvolvimento dessa civilização, mas se não fosse os egípcios também, com todo o seu desenvolvimento, né, não teria sido essa grande civilização que nós vamos estudar no dia de hoje. Pois bem, eu quero começar aqui a mostrar para vocês o seguinte, que assim como nós falamos lá na Mesopotâmia, o Egito também, né, nós tínhamos vários povos que eles eram povos nômades. E aí esses povos, a partir do momento que começaram a ter o controle da terra, começaram a cultivar, eles passaram a se estabelecer, né? Passaram a ser sedentários. Consequentemente, aí nós vamos ter no Egito a formação dos nomos, certo? São clãs que eram formados, tá? Muitas vezes formado por um núcleo familiar comum, certo? E esse clã, esse nomos, era sempre governado por uma figura chamada de nomarca, que na maioria das vezes era a pessoa mais experiente, a pessoa mais idosa daquele grupo. Com o desenvolvimento dos nomos, nós vamos ver o surgimento das primeiras aldeias, tá, no Egito, e que essas aldeias também se tornarão futuramente cidades. Tá? E aí nós já podemos citar aí como uma das principais cidades naquela época as cidades de Mênfis, que foi durante muito tempo a capital do Egito, e também podemos citar a cidade de Tebas, que também foi uma grande cidade de uma grande representação. Pois bem, essa formação desses nomos, né, gira em torno aí de 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, lá pelo século 50 antes de Cristo. E aí eu passo agora a mostrar para vocês o seguinte, que o Egito inicialmente ele foi formado por duas partes, certo? Ele foi formado inicialmente, nós tínhamos um governante que comandava o Alto Egito e nós tínhamos um governante que comandava o Baixo Egito. Como é que eu vou identificar isso? Onde é que está localizado o Egito? Vamos lá para o mapa. O Egito está localizado ao norte da África, certo? E aí o que acontece? Nós temos aí ao leste do Egito, né, o Mar Vermelho, vocês podem perceber, e nessa parte verde central aí dessa imagem é exatamente aonde passa o Rio Nilo. Vejamos, lá na nossa aula de Mesopotâmia eu falei para vocês que nós tínhamos dois rios que eram importantíssimos para a Mesopotâmia, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Aqui no Egito, nós também temos que destacar um grande rio que é importantíssimo para o desenvolvimento do Egito, que é o Rio Nilo. E aí observem que essa parte superior da imagem é exatamente a parte baixa, certo? Por quê? Porque está desaguando no mar Mediterrâneo, tá certo? E a parte inferior do mapa é a parte mais alta, certo? Também denominada aí de Alto Egito. Ou seja, o Alto Egito está na parte baixa e o Baixo Egito está na parte de cima dessa imagem, que é o que nós conhecemos como a região do delta do Rio Nilo. Por que eu quero destacar isso para vocês? Porque, gente, é muito importante que a gente saiba, e principalmente a galera que vai trabalhar aí, que vai para o Enem, logicamente, nós trabalhamos ciências humanas, e as ciências humanas, nós observamos que as questões do Enem são questões interdisciplinares. Então, observe só, eu quero entrar um pouquinho aqui, além da história, nós vamos falar um pouco agora da geografia. Então, quando eu falo de delta, eu tenho que entender o seguinte, que o delta do Rio Nilo, assim como o delta do Rio Parnaíba, não sei se alguns de vocês já conhecem, ou já foram visitar lá, existe também um outro delta muito importante, que é o delta lá no Vietnã, chamado de Mekong, e dentre alguns outros na Austrália, mas nós temos pouquíssimos deltas no mundo. O que significa isso? Que quando o rio deságua, certo? Quando o rio deságua no mar, esse rio ele desemboca em uma região onde tem um conjunto de ilhas. E esse conjunto de ilhas forma uma espécie de um delta, nesse caso aqui, um delta de cabeça para baixo, lá da matemática, certo? Aquele sinalzinho, aquele triângulo. Observem que quando nós temos bem aqui, ó, quando a ponta onde está Mênfis, certo? E aí o rio começa a ter mais braços, observe que forma um
triângulo. E isso é o que nós chamamos de delta, tá? Nós temos o delta do Rio Nilo, nós temos o delta do Parnaíba aqui, que faz, né, divisa com o Maranhão. Então está bem próximo da gente. Né? Quem puder visitar lá seria uma boa. É bem interessante o passeio lá no delta do Rio Parnaíba, tá certo? Então, eu quero que vocês entendam isso. Então, o Alto Egito e o Baixo Egito, nós temos a região do delta do Rio Nilo. E aí o que acontece? Nós tínhamos dois governos até então. Quando o governante, o rei Menés, certo? Ele conseguiu conquistar o Baixo Egito, ele era governante do Alto Egito. Ele consegue tomar o poder do Baixo Egito. E aí unifica esses poderes. Quando ele consegue unificar o rei Menés por volta de 3.200 anos antes de Cristo, ele se torna o primeiro faraó do Egito. Ou seja, ele controla agora todo o Egito, tanto o Alto quanto o Baixo Egito ao mesmo tempo, tá certo? E aí o que acontece? É importante que nós saibamos o seguinte, que a partir desse momento, o Egito, né, nós temos dentro da história política, dentro da divisão política, o Egito deve ser entendido em três fases. Nós temos o antigo império, o médio império e o novo império. Agora, galera, é interessante também, não vamos nos prender, por exemplo, aos períodos séculos, tá? Por quê? Porque isso aí não vai ser cobrado pra gente no Enem, não vai ser cobrado pra gente na UEMA. Até mesmo porque não há uma unidade entre os historiadores. Há historiadores que colocam essas datas aí que eu coloquei para vocês, ó, o Antigo Império do século 26 ao 22, o Médio Império do século 20 ao 18 e o Novo Império do século 16 ao 11. Só que há outros historiadores que já colocam séculos diferentes. Isso pra gente não é interessante, tá? Só se nós fôssemos realmente estudar, se tornar egiptólogos, certo? Estudar profundamente a história do Egito. Não é o nosso caso. Nós temos que saber aqui exatamente os pontos que nós vamos abordar que são possíveis de ser cobrados nas provas do Enem e na UEMA, tá certo? Olha só, galera. Fechando essa questão só da divisão do período da divisão política do Egito, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que a sociedade egípcia, ela é uma sociedade que ela tem algumas diferenças em relação à mesopotâmica, mas nós temos também alguns pontos em comum. É uma sociedade de regime teocrático, olha só, o regime de governo no Egito é igual ao da Mesopotâmia, um regime teocrático, tá? Teocracia, certo? Então, no cume da pirâmide, enquanto lá na Mesopotâmia nós tínhamos o Patés e o Lugal, que era a figura do rei, aqui no cume da pirâmide nós temos a figura do faraó, ao qual eu já me reportei a um deles agora há pouco, né? O rei Menés, certo? Que se tornou o faraó Menés, aí o primeiro faraó do Egito. Ele é a figura máxima. Esse faraó, ele tem é uma figura importante aí, porque, como eu falei para vocês, é um regime teocrático. Então, todos acreditavam que ele, o faraó, era o representante dos deuses na terra, tá certo? Era o representante dos deuses na terra. Então, era a figura máxima que estava ali na terra. E como é que era essa sucessão do faraó no Egito, professor? Ele se dava basicamente entre os seus descendentes, tá certo? Entre os seus descendentes. Mas nem todo o tempo foi assim, tá certo? Nem todo o tempo foi assim, mas basicamente era entre os seus descendentes. Abaixo do faraó, nós temos a figura dos nobres e dos sacerdotes. Volto a destacar para vocês, ó, a nobreza está próximo ao faraó e a figura, né, da religião, novamente aí os sacerdotes, assim como é lá na Mesopotâmia, nós vimos que os sacerdotes também estão próximos do poder, tá certo? Então mantém-se aí a figura das divindades nesse momento, tá? No Egito, como eles eram politeístas, certo? Eles acreditavam em vários deuses, então cada cidade possuía o seu próprio deus, certas pessoas faziam suas orações nas suas próprias casas. É bem interessante essa questão no Egito. Abaixo dos sacerdotes, nós temos a figura dos soldados, que era exatamente para proteger todo o território, né, as cidades. E aí nós temos também uma figura importante dentro do Egito, próximo também do poder, que era a figura dos escribas. Os escribas, eu quero chamar a atenção para a atenção de vocês, que os escribas, eles controlavam uma escrita chamada hieróglifos, tá? Nós temos no Egito aí os hieróglifos,
nós temos a hierática e nós temos a escrita demótica, tá? Nós temos 3 escritas no Egito. Eu vou já explicar para vocês em um dos slides lá na frente, mas eu quero só destacar isso para vocês. Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque os escribas são pessoas que controlam, né, a forma de escrever, ou seja, eles tinham a capacidade de escrever no papiro. E aí o que acontece? Ou na madeira. E o que acontece? Quem que são esses escribas? Gente, esses escribas, muitas das vezes, era uma das poucas formas de ascensão social no Egito. Tá? Então a pessoa nasceu, era filho de camponês, era filho de artesão, era filho de comerciante, ou era até mesmo filho de escravo, que queria ascender socialmente, melhorar sua condição de vida, eles acabavam por buscar conhecimento, estudando, certo? Até conseguir ser um escriba. Se eles conseguissem demonstrar para o faraó que eles detinham esse conhecimento, o faraó já o contratava. E aquela pessoa, logicamente, já mudava de sua posição social, certo? Porque se tornando um escriba, ele seria uma das pessoas de confiança do governo, tá certo? Seria uma das pessoas de confiança do faraó. E aí esses escribas, eles tinham poder também de fiscalizar as obras, certo? De acompanhar as obras. Então dava os relatórios para o faraó. Então tudo isso era importante para os escribas, porque eles mantinham aí o seu status social, tá certo? Então era uma das formas de ascensão social dentro da sociedade egípcia. Abaixo dos escribas nós temos a figura dos comerciantes, tá? São figuras importantes também dentro do processo social do Egito. Abaixo deles nós temos os artesãos, certo? Esses artesãos, nós tínhamos artesãos que eram mais próximos do faraó, que faziam as grandes obras, certo? Inclusive as tumbas, inclusive as pirâmides, certo? E nós temos também a figura dos camponeses. Afinal de contas, nós temos ali a figura dos camponeses também trabalhando, né, na terra, produzindo, para pagar também os impostos, né, ao faraó. Afinal de contas, tinha que manter toda a estrutura, né? A estrutura que era formada por faraós, nobres, sacerdotes, soldados e escribas, elas eram mantidas por essa turma que está mais embaixo, pelos comerciantes, pelos artesãos, pelos camponeses. Quero também chamar a atenção de vocês, e aí fazer uma comparaçãozinha com a Mesopotâmia, em relação aos escravos. Olha só, os escravos da Mesopotâmia, nós falamos para vocês que eles eram considerados como objetos, e eles eram presos de guerra, não foi isso? Em sua maioria? Beleza. No Egito, quero também falar para vocês, esses escravos também tinham por característica serem presos de guerra. Agora, não era uma grande quantidade. Apesar de. Eu só estou mostrando aí que eles estão na base da pirâmide social, mas isso não quer dizer que eles eram maioria, tá certo? Ele tinha quantidade. Agora, só que no Egito tem uma diferença. Os escravos, eles poderiam sim melhorar a sua situação financeira, tá certo? Eles poderiam sim. Olha só, os escravos, eles não eram considerados como objetos como eram lá na Mesopotâmia. E aí o que acontece? Eles poderiam adquirir propriedades, eles poderiam testemunhar em tribunais, eles poderiam casar com pessoas livres, tá certo? Então é importante nós entendermos que esses escravos no Egito, eles são considerados um pouco diferentes do que os escravos da Mesopotâmia, tá certo? Então por isso que muitos egiptólogos, eles nem colocam nessa divisão da sociedade egípcia como escravos. Eles afirmam que não havia escravidão no Egito porque tinha essa liberdade, né? Mas isso aí, como nós não é um ponto passivo, né? Não é um ponto pacífico dentro da normativa, né, da nossa história, então nós temos que realmente pontuar com vocês. Esses camponeses, eles eram também denominados, e eu quero destacar para vocês, eles eram chamados de felais, tá? Camponeses, eles eram chamados de felais. Por que eu estou destacando isso? Porque muitas vezes as questões dos vestibulares, elas podem vir falando em felais, mas, certo? Mas muitas vezes a gente não fala na sala de aula. E aí, como eu já tive algumas questões que vinham tratando de felás e substituindo esse termo, né, de camponeses, então eu prefiro exatamente destacar com vocês aqui para que a gente não possa perder a questão, tá certo? Então, galera, como é que era vista a economia no Egito? Olha só, a economia no Egito era uma economia baseada na agricultura e na pecuária, tá? Não poderia ser diferente, né? A agricultura aí que é a mola mestre de desenvolvimento de qualquer civilização. Então,
cultivavam? Quais eram os principais produtos que eram cultivados pelos egípcios? Nós temos a cevada, nós temos o linho, o trigo, o papiro, tá? Esse papiro que vai ser trabalhado para se tornar o papel, certo? Para se tornar o papel, esse papelzinho que eu botei bem embaixo para vocês. Ele é que vai servir de base para as inscrições, certo? Para os hieróglifos, tá certo? Onde eram utilizados pelos egípcios. Olha só, eles também criavam animais como bois, porcos, cavalos. Eles exportavam cereais, vinhos, óleos e o próprio papiro, que eu estou destacando para vocês. Os egípcios importavam, ou seja, eles compravam pedras preciosas, marfim, perfume, madeira. E o comércio no Egito ele era baseado basicamente no escambo. O que é o escambo, galera? É a troca, tá? Então esse comércio todo de exportação e importação, de compra e venda, eles eram basicamente em torno do escambo, ou seja, em torno da troca de produtos. Quanto ao campo religioso, que eu já destaquei para vocês, os egípcios eram politeístas. Agora, só que com uma diferença. Enquanto eles eram politeístas, lá na Mesopotâmia nós tínhamos o politeísmo, aqui no Egito eles são politeístas, mas com um ponto a mais, ou seja, politeístas antropomórficos. Professor, mas o que vem a ser politeístas antropomórficos? Eu já entendo que politeístas são vários deuses, beleza. Agora, antropomórficos. É porque esses deuses no Egito, eles tinham características ou de animais, ou características de homens, né, de seres humanos com animais. Ou seja, eram metade homens, metade animais, que eram as características dos deuses do Egito. Um dos deuses mais conhecidos do Egito é o criador do universo, é o Amon-Ra, certo? O deus Ra, tá? Esse é o deus mais conhecido do Egito, certo? Dentre outros. E aí, eu quero destacar para vocês que dentro do Egito, eles acreditavam na vida após a morte. Os faraós acreditavam na vida após a morte. E que eles poderiam morrer e voltar à vida caso eles fossem perdoados, certo? Caso eles pagassem pelos seus pecados. Como é que isso acontecia, professor? Isso acontecia através do chamado Tribunal de Osíris, certo? Que é o deus da morte, né? O deus da morte. Ou seja, o Tribunal de Osíris era o tribunal que julgava as pessoas quando elas faleciam. E aí, eles, por acreditarem que eles poderiam voltar à vida, o que foi que os faraós fizeram? Eles começaram a erguer as chamadas pirâmides, né? Fazer tumbas, onde essas tumbas eles eram protegidas, tá? Para conservar os seus corpos e os objetos, porque eles levavam os objetos consigo, porque eles acreditavam que quando retornassem à vida, eles estariam com a sua riqueza ao seu lado. Então, por isso que até hoje os egiptólogos, quando descobrem um novo sarcófago, eles sempre encontram no entorno do sarcófago, eles encontram riquezas, certo? Encontram ouro, encontram diamantes, encontram muita riqueza ao lado dos sarcófagos, porque eles acreditam que os faraós acreditavam que poderiam retornar à vida. Professor, mas como é que eram esses sarcófagos? Como é que era esse processo de mumificação? Olha só, antes de nós adentrarmos isso, é importante a gente destacar o seguinte, que as pirâmides, elas são construções maravilhosas, tá? Construções que geometricamente são perfeitas. E por isso que até hoje intriga a humanidade. Porque os próprios engenheiros, eles se colocam e olham para aquelas pedras enormes de 1, 2, 3 toneladas e se perguntam como os homens conseguiram colocar uma pedra daquele tamanho em cima uma da outra de uma forma perfeita, em que não há espaço algum e que até hoje eles não caíram. São perguntas que são feitas diariamente, que até hoje, em pleno século XXI, nós não temos respostas efetivas, tá? Temos algumas ideias, temos algumas produções até de televisão que demonstram como pode ter sido feito, mas nada que comprove efetivamente que aquilo foi feito daquela forma, tá? Então, os egípcios, eles construíam, né,
as pirâmides, e nessas pirâmides possuem inscrições contando a vida do faraó ou trazendo orações para que os deuses soubessem dos seus feitos, tá certo? Ou seja, era uma forma que eles colocavam lá, de onde, olha, eu estou aqui, fui enterrado aqui, né? Mas eu fiz isso, isso e isso pela sociedade, então eu gostaria da sua permissão de retornar à vida. E aí, lógico que era uma crença, né? E aí essas pirâmides funcionavam também como centros de desenvolvimento espiritual, tá? Onde eles faziam também suas orações. Uma outra questão que eu quero deixar claro também para vocês é que nesse momento não só faraós e nobres eram enterrados, tá, nas pirâmides. Durante um certo período foram. Faraós e nobres que são encontrados nas pirâmides. Mas já há registros de pessoas comuns que foram também enterradas dentro das pirâmides, tá certo? Então não era um privilégio só durante um período que foi. Foi um privilégio de faraós e nobres. Após um período é que ou pessoas comuns também foram enterradas nas pirâmides. Agora, professor, como é que se explica essa questão desses corpos ficarem protegidos, né, ficarem conservados durante tanto tempo? Aí, galera, eu quero explicar para vocês o seguinte, como é que era o processo de mumificação. Olha só, o processo de mumificação, ele visava preservar o corpo para o espírito sobreviver após a morte. Essa era a ideia, tá certo? Então, no início, era reservada apenas aos faraós e outros nobres, como eu já expliquei para vocês. A partir da 18ª dinastia, por volta do século XVI a.C., o costume estendeu-se ao resto da população. É como eu falei para vocês, que hoje já foi encontrado, né, pessoas comuns, né, da sociedade egípcia que estão lá dentro de pirâmides. Os embalsamadores tinham conhecimento de anatomia e medicina. E aí, galera, dentro dessas pirâmides, né, nós temos as pirâmides mais conhecidas, como Kefren, como Miquerinos, tá? Que são pirâmides que são visitadas, né, que são abertas ao público nos dias de hoje. Então, voltando bem aqui para o processo de mumificação. Os embalsamadores tinham conhecimento de anatomia e medicina. Olha só, os egípcios já aí dando a sua contribuição no desenvolvimento da medicina, tá certo? O processo era bem complicado e levava cerca de 70 dias para ser feito. Então, gente, não é morreu, enterrou amanhã. Não. 70 dias para trabalhar esse corpo. Como é que era feito? Primeiro, extraíam-se o cérebro, as vísceras e todos os órgãos internos para colocá-los em 4 vasos. Eram separados, tá? Depois, desidratava todo o corpo com várias resinas, entre elas o natrão, um composto de sódio, exatamente para conservar o corpo. E por fim, depois de 40 dias, ele era enfaixado com bandagens embebidas em óleos aromáticos. E aí, gente, olha só, até hoje, né, se questiona como depois de tantos anos, depois de tantos séculos, são encontrados as múmias, né, os corpos tão bem conservados, exatamente por esse trabalho maravilhoso feito pelos egípcios. Tá? Só assim é que nós podemos ter mais informações sobre os egípcios, porque já pensou, se nós não tivéssemos a múmias, muitas das informações que nós temos hoje estariam perdidas através dos tempos, tá certo? Agora eu passo a falar para vocês sobre a questão da escrita, né, que eu falava agora há pouco para vocês, a importância dessa escrita, lá dos escribas, certo? Então, na sociedade egípcia, na civilização egípcia, nós temos 3 tipos de escrita. Nós temos uma escrita chamada de hierática. Essa escrita hierática, ela era mais voltada para os sacerdotes, tá? Então, os sacerdotes, elas registravam ela em madeira ou papiro, tá certo? Então, os sacerdotes controlavam essa escrita. Agora, a escrita que era mais comum à população era a escrita demótica, tá certo? Então, eu tinha mais contato com a população. Não é que todos sabiam decifrar a escrita demótica, mas uma parte da população tinha uma maior facilidade. Agora, a escrita que dava condições para que uma pessoa se tornasse escriba é exatamente os hieróglifos, que eu falava agora há pouco para vocês, que é um sistema de escrita complexo, tá? Pictográfico, ou seja, baseiam-se em imagens
ideográfico, que representavam ideias, e fonético, que representavam sons e sílabas. Existem cerca de 6.000 hieróglifos conhecidos. Então, não era fácil, tá? Não era fácil. A pessoa teria que se dedicar muito tempo para conseguir se tornar um escriba dentro da sociedade egípcia. Olha só, dentro dessa sociedade egípcia, eu quero destacar agora a questão das mulheres, tá? A participação feminina dentro da sociedade egípcia. E volto a destacar para vocês, enquanto lá na Mesopotâmia nós falamos que havia um machismo exacerbado dentro da sociedade mesopotâmica, aqui no Egito já era um pouco diferente. Olha só, nós estamos tratando da Idade Antiga, estamos falando sobre a antiguidade da história, mas mesmo assim, grupos diferentes, sociedades diferentes, civilizações diferentes se comportam também de maneiras diferentes. Em alguns pontos nós vimos proximidade entre os egípcios e os mesopotâmicos, em outros pontos nós estamos vendo agora que há uma diferença. Veja só, no Egito, a mulher ela tinha ampla liberdade. Não é à toa que nós temos na história egípcia a figura de algumas mulheres que se tornaram faraós. A grande, mais conhecida dessas mulheres foi exatamente a figura de Cleópatra. Mas nós temos também mulheres, esposas de faraós, que se destacaram, como Nefertari, certo? Então nós temos que observar isso, o quanto as mulheres tinham espaço dentro da sociedade egípcia. Essa mulher no Egito podia ter propriedade depois de casada, olha só, já podia ter propriedade, né? Já podia ter aí as suas riquezas, fazer testamento e até a mulher podia pedir divórcio. Veja a diferença, né? Na Mesopotâmia nem se falava nessa possibilidade da mulher pedir divórcio, tá? Outra coisa também que chama a nossa atenção é exatamente que o adultério ele era punido com a morte. Aí vocês podem dizer assim, mas professor, o senhor falou que lá na Mesopotâmia também era, certo? Lá na sociedade mesopotâmica, o adultério era punido com a morte. Beleza, falei isso mesmo. Inclusive, né, a mulher que adulterasse, né, era condenada à morte. Agora aqui no Egito tem uma diferença. No Egito, bastava o perdão por parte do seu companheiro para que essa pena fosse abortada. Ou seja, a mulher ela poderia até ter cometido o adultério, mas ela não era automaticamente punida com a morte. Se o seu companheiro a perdoasse, tranquilamente, vida que segue e vamos lá. Entendeu? Então, há diferenças realmente entre as duas sociedades, entre as duas civilizações. Um outro campo que eu quero também chamar a atenção, que é importante para a gente, é o campo do desenvolvimento das artes. Olha só, a arte egípcia, a contribuição dos egípcios, caracterizou pela monumentalidade e solidez. Nós sabemos das grandes construções, por isso que nós damos os exemplos aí das tumbas e das pirâmides, que são as grandes construções dos egípcios, tá certo? Outra questão importante são as esculturas, o convencionalismo e a rigidez, certo, dessas esculturas. E na pintura, tá? Nós vamos ter aí, podemos dizer que as primeiras pinturas surgem dentro da sociedade egípcia, e essas pinturas chamam a nossa atenção porque nesse princípio nós temos carência de perspectiva. Ou seja, o que é a perspectiva no campo das artes? É exatamente você ver um quadro, gente, e ver isso aqui todo, ó, todo o rosto de frente, certo? Você tem capacidade de ver tudo, tá? Então, lá no Egito, vocês observam bem no slide, vocês sabem que todas as imagens que retratam pessoas não havia perspectiva, ou seja, sempre estão de forma lateral. Por quê? Porque eles não conseguiam ainda desenhar de frente, ó, só de lado. Então, por isso que havia a ausência de perspectiva, tá certo? No campo da pintura. Já no campo das ciências, os egípcios continuaram o mesmo caminho, né, dos mesopotâmicos. Ou seja, desenvolveu-se para o controle das inundações do rio Nilo. Assim como nós falamos na Mesopotâmia, as contribuições, né, desse processo no que diz respeito ao rio Tigre e Eufrates, a construção de diques, então, na matemática, os egípcios continuaram também fazendo seus cálculos, fazendo todo o processo para controlar as inundações do rio Nilo, para que não faltasse água no período de escassez, certo? Um período que não houvesse chuvas. Outro campo que nós já destacamos para vocês é o campo da medicina, tá? A medicina que se evoluiu bastante no Egito através do processo de mumificação. Foi todo explicado para vocês anteriormente.
Já na astronomia, os sacerdotes elaboraram um calendário solar. Posteriormente, esse calendário solar foi adotado pelos romanos, tá certo? Esse calendário solar que nós já conhecemos. Veja só, galera. Então, agora, a partir desse momento, eu fecho, certo? Esse apanhado de questões, esse apanhado de questões não, esse apanhado de informações e quero trabalhar com vocês algumas questões aqui de uma forma rápida, mas para que a gente possa fixar melhor o nosso conteúdo, tá certo? A primeira questão, ela diz o seguinte, olha só, é uma questão do Enem de 2019, certo? E aí eu chamo a atenção o seguinte para vocês. Vamos ler juntos. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do rio Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois a letra A diz o seguinte: letra A significava, em outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. B representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. Letra C significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas construindo templos. D representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito. E letra E significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. Gente, vamos lá. Como é que eu posso matar uma questão dessa, professor? Veja bem, o que hoje se transformou em atração turística está falando de quem? Das pirâmides. Era no passado interpretado de forma muito diferente, pois as pirâmides, falei para vocês, elas foram construídas com qual objetivo? O objetivo de quê? De exatamente servir como abrigo dos faraós, dos nobres após a sua morte, porque eles acreditavam que poderiam renascer, né? Poderiam voltar à vida após o tribunal de Osíris. Beleza. Aí a letra A diz, significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Falei para vocês durante a explicação que essas construções foram complexas. Por elas serem complexas, logicamente, necessitavam de uma grande mão de obra. E aí, logicamente, essa mão de obra era uma mão de obra que era paga? Não, essa mão de obra era uma mão de obra escrava e que precisava exatamente os faraós, né, colocarem um grande número de pessoas para trabalharem lá e construir os seus grandes monumentos. Então, a opção correta é a letra A, tá certo? A opção correta é a letra A. Por que não a letra B, professor? Agora vamos eliminar as outras. Representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho dos canteiros faraônicos. Eu expliquei para vocês. Era uma mão de obra que não era remunerada. Letra C. Significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas. Olha só, eles vão levar para o túmulo as suas riquezas, tá certo? Então eles construíam os templos, né, construíam as pirâmides, mas para o seu próprio benefício, porque eles acreditavam que poderiam renascer, tá certo? Então, letra D, representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito. Olha só, professor, é importante isso aqui. A questão letra D, ela chama a atenção da gente que eu quero destacar para vocês. Olha só, representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito. Gente, de forma, é certo que quem era desocupado no Egito também era obrigado a trabalhar nas pirâmides, tá certo? Trabalhar nas pirâmides, tá? Então, é importante que essa informação, tá? Ela deve ser levada em conta também, tá certo?
Mas não é que engrandeceram o próprio Egito. Representava a possibilidade de o faraó ordenar. A possibilidade. Eles eram ordenados, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas. Eles eram obrigados. Tá certo? Então, não é representar a possibilidade, não. Eles já eram obrigados a trabalhar. Tá certo? Afinal de contas, estão desocupados. Então, o Estado, né, o faraó, acabava determinando. E a letra E significava um peso para a população egípcia que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. Um peso para a população egípcia que condenava o luxo faraônico? De forma alguma. A população, ela acreditava piamente no faraó. Então, eles simplesmente não contestavam a figura do faraó, tá certo? Então, o faraó era a figura divina. Então, deveria ser respeitado, tá certo? Frente aos egípcios. Então, tá aí a explicação, certo? A resolução, letra A é a opção correta. A segunda questão, vamos trabalhar aqui para a gente ir finalizando a nossa aula de hoje. Em 3.200 anos antes de Cristo, Menes ficou conhecido por ser o primeiro faraó do Egito antigo. Durante os seus reinados, os faraós possuíam bastante poder político e econômico. Diante disso, marque a alternativa correta sobre o que foi a teocracia na civilização egípcia. Olha só, galera. Letra A diz teocracia. Os faraós tinham autonomia política e econômica na civilização egípcia, mas em relação à religião, eles não demonstravam tanta autoridade, pois os deuses eram considerados mais poderosos pelos indivíduos egípcios. E aí, os faraós, eles eram os próprios deuses, certo? Representantes dos deuses na terra. Então, a letra A tá fora. Teocracia foi uma forma de governo no Egito Antigo em que os faraós promoveram uma aliança entre religião e política, uma vez que eles eram adorados como deuses e respeitados como rei. Pronto, acabei de explicar para vocês na opção A, tá certo? Então a letra B é a opção correta. A letra C está errada onde? Um governo teocrático era simplesmente aquele em que os indivíduos eram governados por um faraó que, apesar do grande poder político e econômico, não era visto como um deus. Já respondi anteriormente. E, letra D, somente o faraó Mentuhotep II, durante o Médio Império, conseguiu promover uma monarquia teocrática em que ele era visto como um deus perante os indivíduos egípcios. Errado, a opção correta é a letra B, tá certo? Então, a letra B é a opção correta. E vamos aqui para a nossa última questão de hoje. Dentro de uma certa visão de história, chamada de materialismo histórico, modo de produção significou a forma como se organiza uma sociedade em função do conjunto de relações econômicas, mas também políticas e culturais, intimamente ligadas entre si, interferindo umas nas outras. O modo de produção asiático foi praticado nas civilizações da antiguidade. Portanto, marque a alternativa correta sobre essa relação de trabalho no Egito Antigo. Galera, logo lendo o enunciado da questão, nos reporta qual aula que nós já tivemos, né? A nossa primeira aula, né, sobre historiografia. E lá na historiografia eu coloquei para vocês, né, sobre a questão dos modos de produção, como é que o Marx via, né, toda essa visão e tudo. E aí, eu espero que vocês ainda tenham alguma lembrança da nossa primeira aula, que foi presencial, né? E aí nós estamos aqui hoje, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos lá. A questão está nos cobrando. O modo de produção asiático foi praticado nas civilizações da antiguidade. Beleza, o primeiro modo que a gente estudou, né? Um dos modos de produção lá. E aí, ó, modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, certo? E aí, ó, até os dias de hoje, vamos lá. E o que acontece? Letra A, foi um modelo também encontrado na Mesopotâmia e consistiu numa prática de trabalho pautada na servidão coletiva, em que os indivíduos exploravam a terra como membros da comunidade e serviam ao Estado, que era o maior proprietário de riquezas. E aí, o que vocês acham? Esse é o modo de produção asiático? Esse é o modo de produção asiático. É a letra A, certo? É a letra A. A letra B diz, modelo de trabalho baseado na prática de regime assalariado em que os indivíduos se especializaram em uma área do sistema de produção. Isso aí é o quê? Modo de produção
capitalista, tá certo? Não é modo de produção asiático. Letra C, relação de trabalho constituída pela troca mútua de bens e serviços, em que o Estado era o garantidor da distribuição igualitária da produção para a população egípcia. Isso também não é característica de quê? De modo de produção asiático. E foi um modelo de trabalho articulado pelo Estado que monopolizou as riquezas da região. Todavia, os trabalhadores recebiam pagamentos em mercadorias e não pagavam tributos para o governo. Não pagar tributos ao governo é complicado, né? Pois camponeses e artesãos possuíam uma posição privilegiada no Egito Antigo. É como eu destaquei para vocês. Camponeses não possuíam essa posição privilegiada e artesãos, uma parte dos artesãos, sim, era mais próximos do faraó, mas outra parte não, tá certo? Então, a opção correta é exatamente a letra A, tá certo, galera? A opção correta é a letra A. Então, gente, hoje nós ficamos por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Agradeço a vocês por toda a atenção e que a gente possa aí continuar trilhando para que a gente possa, em breve, estarmos juntos em sala de aula e, consequentemente, também nós podemos estar em breve aí atingindo os nossos objetivos, tendo uma ótima pontuação, né, buscar esse 1000 lá no Enem e conseguir também uma ótima pontuação no nosso vestibular da UEMA. Valeu, um grande abraço, até a próxima.